milionário paga a compra de mãe solteira. Mas o que surge entre eles é inacreditável. Na pequena cidade de São Lourenço, o sol brilhava forte. Mas Clara sentia um peso imenso em seus ombros. Ela olhou para os dois filhos, Lucas e Sofia, brincando no quintal, e um aperto no peito a fez respirar fundo. Desde a morte do marido, a vida havia se tornado uma batalha diária cheia de contas a pagar e o futuro incerto. O sorriso deles era seu combustível. Mas como sustentar aquela família sozinha? Quando a oportunidade do evento beneficente surgiu, Clara viu uma luz no fim do túnel. Colocar suas habilidades culinárias à venda em um jantar solidário era arriscado, mas a esperança de arrecadar um bom valor a motivou. Naquela noite, a sala estava cheia de rostos conhecidos e muitos olhares curiosos. Ela nunca imaginou que entre os convidados estaria Gabriel, um homem imponente com ar de mistério. Os rumores diziam que era o milionário mais solitário da região, um homem envolto em escândalos e segredos. O que ela vai leiloar? Ecoava entre os convidados, enquanto Clara falava nervosamente sobre sua fama na cozinha. Ao ver a quantidade de dinheiro que estava sendo oferecida pelo seu jantar, um frio na barriga a dominou. Aquelas pessoas não sabiam a história dela, nem suas lutas e conquistas. Mas Gabriel, com seu olhar profundo e enigmático, parecia absorver cada palavra. E então, em um estalo, ele fez a oferta mais alta. Clara nunca sentiu o olhar dele tão próximo, tão intenso. Parece que você será minha chefe por uma noite, ele disse, com um sorriso que podia ser encantador, mas que também escondia algo sombrio. Clara aceitou, cheia de incertezas, mas pressionada pela necessidade. Logo, ela se viu na mansão de Gabriel, uma construção magnânima, cercada de mistério. Enquanto se moviam pela cozinha, Gabriel começou a ajudá-la, uma surpresa que a deixou perplexa. Ele não era apenas um patrão distante, estava ali, disposto a descobrir os segredos do tempero de Clara. O cheiro das especiarias misturava-se com a tensão no ar. Narizes se torciam, mas cada olhar revelava mais do que uma simples experiência culinária. Enquanto foram cozinhando, as histórias começaram a fluir. Clara revelou suas inseguranças, suas lutas como mãe solteira, e Gabriel, por sua vez, abriu o jogo sobre sua perda, seu passado trágico que o acompanhava como uma sombra. O encanto da noite transformou-se em algo inesperado, uma conexão genuína. Mas antes que pudessem saborear a felicidade que emergia, um velho rival de Gabriel apareceu sem aviso. A atmosfera esfriou. Clara sentiu um nó na garganta e seus batimentos aceleraram. Esse rival trazia à tona um segredo que poderia arruinar tudo. Era uma reviravolta que mexeu com as emoções, e ela nem sabia como reagir. O que realmente estava em jogo para Gabriel? A dúvida a assolou. Como o passado dele poderia afetar seu futuro? A cozinha, antes um espaço de criatividade, agora parecia um campo de batalha emocional. Ela ficou paralisada, dividida entre abrir seu coração ou se proteger de mais dor.
Repentinamente, tudo o que parecia promissor tornou-se envolto em incerteza e desconfiança. Clara se perguntou até onde estava disposta a ir por um amor que poderia ser tanto redenção quanto ruína. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o rival de Gabriel entrava na cozinha, uma tensão sufocante tomou conta do ar. Clara sentiu seu estômago revirar. Ele tinha um sorrisinho arrogante no rosto, como se estivesse ali para selar o destino de todos. O nome dele era Ricardo, um antigo amigo de Gabriel, e Clara podia ver a animosidade entre os dois imediatamente. O clima que antes era de leveza e conexão, agora se tornava pesado e constrangedor. Então você está jogando com o fogo, Gabriel? Ricardo disse, rindo ao olhar para Clara. Não sabia que você se misturava com o povo humilde agora? Clara mordeu o lábio, mas Gabriel não recuou. O que você está fazendo aqui? Ricardo? Sua voz era firme, mas Clara podia sentir a tensão emanando dele. O orgulho estava com certeza em jogo. E Clara tinha a impressão de que eles não estavam ali apenas para cozinhar. Ricardo deu um passo à frente, olhando fixamente nos olhos de Clara. Você realmente acha que sabe quem ele é? Esse milionário tem um lado que você não conhece. E uma mulher como você, bem, você pode se machucar. Acho que não preciso de suas lições, Ricardo. A voz de Gabriel era baixa, mas Clara podia sentir sua raiva ferver. Ricardo se virou para Clara com um sorriso malicioso. Você sabia que Gabriel tem uma história, não sabe? Um passado que ele se esforça para esconder das pessoas. Um passado que pode arruinar sonhos. Clara sentiu um frio na barriga. Que história? Ela sabia que não era hora de se envolver, mas a curiosidade a consumia. Ele tem um irmão, sabia? Um irmão que ele abandonou para seguir o caminho do dinheiro. E agora ele está de volta. Acredite, isso não acaba bem. As palavras de Ricardo ecoaram na cozinha. Gabriel parecia perder o controle por dentro. O rosto dele se contorceu em raiva. Mas Clara notou um lampejo de dor em seus olhos. Então, o que Ricardo disse ficou pairando no ar, como uma bomba prestes a explodir. Chega! Gabriel gritou, sua voz ressoando como um trovão na cozinha iluminada. Ele estava a ponto de explodir. Esse não é o momento, nem o lugar para você tocar. Nesse assunto, Clara ficou em silêncio, sem saber como reagir. Um nó se formou na garganta dela. Como ela poderia ter sido tão ingênua ao pensar que toda aquela conexão era pura? O passado dele parecia mais sombrio do que imaginara. Mas antes que pudesse formular uma resposta, algo mais irrompeu pela porta. Um homem, um desconhecido,
com roupa desgastada e o olhar desesperado de quem foi a pé por muitas milhas. É ele que eu preciso encontrar! O homem gritou, ofegante. Gabriel, você precisa me ouvir! A cozinha congelou. Clara olhou para Gabriel. Os olhos dele estavam agora cheios de algo que ela nunca havia visto. Medo. O estranho continuou. Seu irmão, ele está aqui. O coração de Clara disparou. Gabriel estava paralisado. E a fúria que recentemente estava contida agora se transformou em uma súbita fragilidade. A revelação do homem, a conexão perdida, o passado que até agora deslizava sob a superfície como uma sombra. Tudo isso simplesmente estourou como um balão. Clara se viu presa em uma tempestade de emoções. Todo mundo na mansão estava assistindo. Murmúrios começando a se espalhar. Mas já era tarde demais. O que eles tinham construído na cozinha estava desmoronando. A oportunidade de uma nova vida estava prestes a escorregar por entre os dedos dela. Como poderia ela confiar em alguém que tinha um passado tão obscuro? E enquanto os olhares se fixavam em Gabriel, ela percebeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. O que mais Gabriel escondia? E como esse descobrimento mudaria tudo entre eles? A dúvida que antes era uma névoa, agora estava se solidificando em questão e medo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. E o futuro que parecia promissor, agora estava mais sombrio do que nunca. A cozinha estava em silêncio. O homem desconhecido, ainda ofegante, encarava Gabriel com olhos carregados de desespero. Clara sentia seu coração disparar e a tensão parecia grelhar o ar ao redor. O que o irmão de Gabriel tinha a ver com tudo isso? Ele está em perigo? Gabriel perguntou, a voz trêmula. Ele parecia mais jovem, mais vulnerável, como se a fortaleza que ele construíra ao seu redor o estivesse prestes a desmoronar. Sim, ele precisa de você. É sério, Gabriel, o desconhecido insistiu, sua voz agora cheia de urgência. A situação é crítica. Eles estão atrás dele. Clara olhou para Gabriel. A expressão dele passou de raiva para uma mistura de preocupação e pânico. O que isso significava? Um irmão perdido, uma família desfeita. Isso mudava tudo. Enquanto os convidados murmuravam entre si, Clara percebeu que a casa se tornara um palco. Cada pessoa estava focada no conflito à sua frente. Como se a vida de Gabriel estivesse sendo revelada em tempo real. Eu não posso enfrentar isso agora, ele murmurou, passando a mão pelo cabelo de forma agitada. O homem desconhecido avançou, os olhos iluminados pela determinação. Você precisa, Gabriel. Ele confia em você. Se não for você, quem mais? A sala estava em um murmúrio baixo, cada palavra pesando como um chumbo. Mas enquanto Gabriel lutava internamente, algo deu errado. A porta da cozinha estourou com um estrondo e 2 homens mascarados apareceram, armados. Clara deu um grito involuntário e se afastou, o pânico a dominando. Essa era a tempestade que havia se formado? O que era tudo isso? Saia da frente, um dos homens gritou, apontando a arma em direção a Gabriel. Não! O que vocês querem? Gabriel se moveu reflexivamente na frente de Clara, como se pudesse protegê-la com seu corpo. O desconhecido estendeu a mão, tentando acalmar a situação.
Foi você quem fez isso. Você trouxe os problemas de volta. O que você pensou que iria acontecer? Disse um dos homens, a voz rugindo como trovão. Clara estava paralisada, o ar pesado em seus pulmões. Por favor, não! Não sabia que isso aconteceria! Não envolva ela! Gabriel implorou, mas seu rosto mostrava a verdade. Eles estavam ali por causa dele. Os homens exigiam respostas e a tensão crescia. Clara olhou para Gabriel, buscando segurança em seus olhos. O que era o passado dele? Um passado que deixara tantas marcas. A atmosfera estava tão carregada que qualquer um poderia sentir. No fundo, Clara sentia um nó se apertar na garganta. Isso não era só sobre amor ou confiança. Era sobre o que realmente ele havia escondido. E algo chamou a atenção dela. O homem angustiado ao fundo, com um olhar de desespero quase descontrolado, parecia não pertencer àquele momento. Olhos marejados, as mãos trêmulas. Por que ele parecia saber mais sobre aquela situação do que deveria? O que ele não estava dizendo? Clara, fique longe! Gabriel gritou. Mas a voz dele estava abafada pelo caos que se instaurava. Ela estava paralisada, olhando para o desconhecido como se esperasse respostas. A conexão que fizera com Gabriel, com todas as suas inseguranças, agora parecia tão distante. O desenrolar da situação era incerto. Os homens estavam se aproximando de Gabriel e a tensão aumentava a cada segundo. Nada em sua vida havia preparado Clara para isso. Ela sentiu o peso da escolha. Deveria ficar. Ou se arriscar a descobrir a verdade enterrada no passado? O futuro deles estava em jogo. E a reviravolta que se desenrolava ali na cozinha era apenas o começo. Logo, Clara teria que decidir se estava disposta a mergulhar em um mundo que parecia mais perigoso do que ela poderia suportar. As máscaras estavam prestes a cair. Mas quem realmente seria revelado no processo? A cozinha estava em silêncio. O homem desconhecido, ainda ofegante, encarava Gabriel com olhos carregados de desespero. Clara sentia seu coração disparar e a tensão parecia grelhar o ar ao redor. O que o irmão de Gabriel tinha a ver com tudo isso? Ele está em perigo? Gabriel perguntou, a voz trêmula. Ele parecia mais jovem, mais vulnerável, como se a fortaleza que ele construíra ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Sim, ele precisa de você. É sério, Gabriel. O desconhecido insistiu, sua voz agora cheia de urgência. A situação é crítica. Eles estão atrás dele. Clara olhou para Gabriel. A expressão dele passou de raiva para uma mistura de preocupação e pânico. O que isso significava? Um irmão perdido. Uma família desfeita. Isso mudava tudo. Enquanto os convidados murmuravam entre si, Clara percebeu que a casa se tornara um palco. Cada pessoa estava focada no conflito à sua frente, como se a vida de Gabriel estivesse sendo revelada em tempo real. Eu não posso enfrentar isso agora, ele murmurou, passando a mão pelo cabelo de forma agitada. O homem desconhecido avançou, os olhos iluminados. Pela determinação. Você precisa, Gabriel. Ele confia em você. Se não for você, quem mais? A sala estava em um murmúrio baixo, cada palavra pesando como um chumbo. Mas enquanto Gabriel lutava internamente, algo deu errado. A porta da cozinha estourou com um estrondo e 2 homens mascarados apareceram, armados.
Clara deu um grito involuntário e se afastou, o pânico dominando-a. Essa era a tempestade que havia se formado? O que era tudo isso? Saia da frente! Um dos homens gritou, apontando a arma em direção a Gabriel. Não, não! O que vocês querem? Gabriel se moveu reflexivamente na frente de Clara, como se pudesse protegê-la com seu corpo. O desconhecido estendeu a mão, tentando acalmar a situação. Foi você quem fez isso. Você trouxe os problemas de volta. O que você pensou que iria acontecer? Disse um dos homens, a voz rugindo como trovão. Clara estava paralisada, o ar pesando em seus pulmões. Por favor, não! Não, eu não sabia que isso aconteceria! Não envolva ela! Gabriel implorou, mas seu rosto mostrava a verdade. Eles estavam ali por causa dele. Os homens exigiam respostas, e a tensão crescia. Clara olhou para Gabriel, buscando segurança em seus olhos. O que era o passado dele? Um passado que deixara tantas marcas. A atmosfera estava tão carregada que qualquer um poderia sentir. Mas foi então que algo chamou a atenção dela. O homem angustiado ao fundo, com um olhar de desespero quase descontrolado, parecia não pertencer àquele momento. Olhos marejados, as mãos trêmulas. Por que ele parecia saber mais sobre aquela situação do que deveria? O que ele não estava dizendo? Clara, fique longe! Gabriel gritou, mas a voz dele estava abafada pelo caos que se instaurava. Ela estava paralisada, olhando para o desconhecido como se esperasse respostas. A conexão que fizera com Gabriel, com todas as suas inseguranças, agora parecia tão distante. Saiam! Todos para fora! Um dos homens gritou, e a sala se agitou na confusão. Como um domino desmoronando. A cena se tornava frenética. E em meio à gritaria, o homem angustiado finalmente falou. Gabriel, você precisa ouvir. Esse não é seu irmão. Ele não está em perigo. Ele foi encontrado porque você foi traído. O silêncio foi repentino, como se o ar tivesse sido cortado. Todos olharam para o homem. O que ele quis dizer? Ele é seu irmão, mas algo mais. O homem ofegava, como se as palavras estivessem custando a sair. Ele não está aqui por acaso. Ele foi enviado para acabar com você. Acabar comigo? O que você está dizendo? Gabriel estava confuso. Os olhos dele se encheram de raiva e incredulidade. Seu irmão não te procura para se reconciliar. Ele voltou para tomar o que é seu. O que você pensa que herdou? O que seu pai deixou para trás? Ele está disposto a tudo! O desespero tomou conta da sala novamente. Clara sentiu um frio na barriga. Que pai! Que herança! Agora tudo parecia uma teia de segredos e mentiras. Enquanto a tensão apertava em um movimento inesperado, os homens mascarados avançaram. Clara sentiu um impulso. Algo explode dentro dela. Não! Ela gritou, correndo para Gabriel, querendo protegê-lo. Mas o desconhecido a segurou firmemente. Não, não! Não faça isso! Você precisa entender. O barulho aumentou. Gritos, armas. O futuro começou a escorregar pela palma da mão. A máscara de Gabriel se despedaçava à medida que os rostos e as intenções eram revelados. Clara percebeu que tudo o que pensava saber estava prestes a mudar de forma irreversível. A porta dos fundos se abriu e uma figura familiar surgiu, parada na entrada. O coração de Clara parou. Era ele, o irmão de Gabriel, mas não era o que eles esperavam. Se vestia como um homem comum, mas a aura que emanava era de um poder obscuro,
de um passado que estava perfeitamente entrelaçado na vida de Gabriel. Surpresas nunca acabam, não é mesmo? Ele disse com um sorriso irônico, enquanto todos na sala o encaravam em choque. Agora, onde está a herança que eu vim buscar? Rodopios de sentimentos, o clima mudara de instante a instante. Todos estavam em choque. O que estava acontecendo? O passado de Gabriel não era apenas uma sombra. Era um dilema e a tempestade só estava começando. Clara percebeu que seus sentimentos dependiam de uma linha tênue entre a confiança e a traição. As respostas estavam à beira de um colapso e cada segundo contava. O que mais estava por vir? A porta se escancarou e o irmão de Gabriel, que agora se revelava, parecia mais uma sombra do que um homem. Ele estava ali, mas não era só um homem perdido. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tinha um olhar sombrio, como se carregasse segredos profundos e obscuros. Surpresas nunca acabam, não é mesmo? Sua voz era baixa, mas havia um tom de desafio que enchia a sala. Os rostos ao redor estavam paralisados, absorvendo a revelação. O caos causado pelos homens mascarados parecia ter desaparecido. Mas Clara sabia que a tempestade ainda estava longe de terminar. Um dos homens mascarados se virou, abaixando a arma só ligeiramente, como se estivesse inclinado a ouvir. O que você quer dizer com isso? O homem estava em pé, atento e pronto para agir. Porque o quê? Realmente importa é o que eu sei e o que ele não sabe. O irmão de Gabriel, que Clara ainda não sabia o nome, olhou diretamente para Gabriel. O desafio em seu olhar era carregado e o ar se encheu de tensão. Você realmente acha que veio aqui só para buscar reconciliação? Você foi feito de tolo, irmão. Gabriel estava agitado, as mãos trêmulas. Alice, você não sabe de nada. Mas a fúria não era apenas dele. Era uma luta interna. O jovem que era tão poderoso e misterioso agora parecia um menino perdido. Clara sentiu uma pitada de compaixão. Havia uma ferida aberta ali. Se eu não soubesse, por que estaria aqui? E você não se dá conta de que o que herdou, o que seu pai prometeu, não é seu por direito. Ele deixou isso para mim. O irmão de Gabriel estava se aproximando, a voz se elevando. E o que exatamente isso significa? Clara perguntou, interrompendo a tensão. A pergunta voou na sala como um projétil. Todos os olhares se voltaram para ela. Um frio na barriga, mas a curiosidade a impulsionava. Como vocês podem lutar por algo que não sabem como lidar? Cala a boca, humilhada. Ricardo disparou, sentindo a necessidade de provocar. Mas Clara não se deixou abalar. O silêncio predominou enquanto todos olhavam para Gabriel, como se esperassem que ele falasse. E em um lampejo de sua vulnerabilidade, ele pareceu entender. O passado que o cercava tinha uma força que se estendia além dele. Clara percebeu que não era apenas uma batalha entre irmãos, mas uma batalha de almas onde feridas familiares eram reviradas sob a luz do presente. Você não precisa disso, Gabriel. Lute! Clara insistiu, sua voz cheia de emoção. Mas entre o pânico e a determinação, algo mais surgia. Então, tudo aconteceu de forma abrupta. O homem desconhecido que havia entrado na cozinha começou a se convulsionar. Suas mãos se torceram e ele caiu ao chão, rolando em agonia. Ele está aqui! Ele gritou.
a voz distorcida pelo sofrimento. Ele me disse para vir avisá-lo antes que fosse tarde demais. Quem? Quem está aqui? Gabriel gritou, mas a visão do homem se tornava nebulosa, como se a vida estivesse escorregando de suas mãos. Eles estão vindo. Suas palavras eram quase ininteligíveis, e antes que alguém pudesse agir, uma sombra passou pela porta dos fundos. Outra figura surgiu, uma mulher. Ela estava coberta de arranhões e com o olhar de quem havia corrido por uma eternidade. Gabriel! Ela gritou. O desespero em sua voz fazia o tempo parecer parar. Eles estão atrás de você! Você precisa ir! Agora! O impacto daquela figura fez o mundo girar em torno de Clara. O que estava acontecendo? Quem eram eles? As peças do quebra-cabeça pareciam se mover a passos acelerados, mas não podiam ser montadas. As conexões entre os homens mascarados, o irmão de Gabriel, o desespero do desconhecido, tudo balançava em um turbilhão. O que você quis dizer com ele? Gabriel questionou, a voz trêmula em busca de explicações. As palavras ainda pairavam quando, de repente, um disparo ecoou na cozinha. O som foi ensurdecedor e todos se viraram paralisados, com um choque no olhar. Clara não pôde acreditar. O homem mascarado que estava mais próximo de Gabriel caiu. E então, o que parecia ser uma luta familiar virou uma corrida para a sobrevivência. O pânico tomou conta e Clara percebeu que a verdadeira conexão não estava apenas entre irmãos, mas entre aqueles que se amavam e aqueles que os destruíam. O que estaria por trás de tudo isso? O que realmente estava em jogo? As respostas estavam mais profundas do que ela jamais poderia imaginar. E agora, a linha entre o amor e a traição estava mais tênue do que nunca. O silêncio que se seguiu ao disparo era pesado como chumbo. Clara ficou paralisada, sem saber se deveria gritar ou correr. Gabriel estava na frente dela, uma muralha em meio ao caos. Mas seu rosto exibia uma confusão que a deixou inquieta. A verdade parecia estar à beira de uma revelação devastadora. O irmão dele, aquela sombra que surgira do nada, não parecia satisfeito. Quem você realmente é? O irmão de Gabriel questionou, agora com um sorriso desdenhoso. Você não sabe nada sobre nós, não é, Clara? A tensão no ar era quase palpável. O homem ao chão, ferido, ainda emitia gemidos de dor. Gabriel olhou para ele, depois para o irmão. O que você quer dizer com isso? Você é um tolo, Gabriel, prometendo proteção e amor. Ah, uma mulher que está prestes a ser um peão em nosso jogo. A voz do irmão era venenosa. Cada palavra uma facada. E nesse momento, Clara sentiu um aperto no peito. O que ele queria dizer? O que estava escondido na história deles? Cale-se! Gabriel gritou, mas seu olhar estava perdido. A fraqueza nunca fora parte dele. Clara estendeu a mão, mas ele não a viu. Um burburinho crescente preenchia a sala, enquanto os convidados, agora congelados na inércia, aguardavam algo acontecer. E então, o homem desconhecido, que antes parecia apenas um informante desesperado, conseguiu se levantar. Ele apontou para o irmão de Gabriel, sua voz trêmula, mas firme. Ele não é quem você pensa que é. É um traidor, e a verdade é muito!
Mais obscura do que você imagina. O que estava acontecendo? Clara tremia, sua mente correndo devagar. As peças ainda não se encaixavam, mas sentia que algo mais profundo estava sendo revelado. O que o passado de Gabriel escondeu? O lugar onde se encontravam agora não era só uma cozinha em uma mansão, mas um campo de batalha emocional. Você deveria ter ficado longe disso, disse o irmão de Gabriel, o olhar endurecido pela raiva. Mas agora você está aqui, Clara, e não há como escapar. Farei de tudo para tirar tudo que é seu, Gabriel. Clara regalou os olhos. Você está falando de mim? O que você quer dizer com isso? O homem soltou uma risada sombria. Você é mais importante do que imagina. Mais do que um jantar ou um simples romance. Você é a chave para o que está por vir. As palavras pesaram no ar como uma bomba. Clara ficou sem fôlego. Que chave? O que você quer dizer? O pânico tomava conta dela. Era um turbilhão de sentimentos e ela mal conseguia pensar. Um súbito movimento atraiu a atenção de todos. O homem que estava caído no chão começou a se levantar. Não com a fraqueza que se esperava de um ferido, mas com uma força inesperada, os olhos brilhando com uma energia própria. Não deixe que ele te engane, Clara. Você é parte de algo maior. Um jogo de poder que transcende isso tudo. Um estrondo repentino fez todos se virarem. A porta da frente da mansão se escancarou. Mais homens mascarados entraram, cada um parecendo mais ameaçador que o anterior. O pânico se espalhou, gritos ecoando de todos os cantos. Clara sentiu as paredes da mansão apertarem ao seu redor. O verdadeiro perigo agora à porta. Você precisava saber a verdade, Clara. E eu estou aqui para te proteger, mesmo que isso signifique confrontar o que há de mais escuro. O homem caído finalmente mostrou seu verdadeiro eu. E não era um mero informante. Era um protetor, um aliado inesperado. Gabriel, confia em mim! Ele gritou no meio do caos. Eu sei o que estou fazendo! E foi nesse momento que uma revelação chocante surgiu. Clara percebeu que o homem caído, aquele que todos achavam ser apenas um informante descontrolado, era na verdade um irmão perdido de Gabriel, um laço que ninguém sabia que existia. Homem mascarado que ameaçaba estava conectado a eles de forma que ninguém poderia imaginar. Conflitos de amor, traición y segredos comenzaban a emergir das sombras, y Clara percibió que as raíces de pasado eran más entrelazadas de lo que debería. O futuro, que antes parecía tan claro y simple, ahora estaba cubierto de neblina. ¿Qué más estaba por vir? ¿Y quién eran realmente os homens mascarados ali? As respuestas estaban a pocos pasos, mas el costo de la verdad podría ser más alto de que la jamás imaginara. O peso de la escolla estaba nas manos dela, y el tiempo estaba esgotando. O silencio que se seguiu al disparo era pesado como chumbo. Clara ficou paralisada, sem saber se deveria gritar ou correr. Gabriel estava na frente dela, como uma muralha contra o caos, mas seu rosto exibia uma confusão que a deixou inquieta. A verdade parecia à beira de uma revelação devastadora. O irmão dele, aquela sombra que surgira do nada, não parecia satisfeito. Quem você realmente é? O irmão de Gabriel questionou. Agora, com um sorriso desdenhoso. Você não sabe nada sobre nós, não é, Clara? A tensão no ar era quase palpável. O homem, ao chão, ferido, ainda emitia gemidos de dor. Gabriel olhou para ele, depois para o irmão. O que você quer dizer com isso? Você é um tolo, Gabriel, prometendo proteção e amor a uma mulher que está
prestes a ser um peão em nosso jogo. A voz do irmão era venenosa, cada palavra uma facada. E nesse momento, Clara sentiu um aperto no peito. O que ele queria dizer? O que estava escondido na história deles? Cale-se, Gabriel. Mas seu olhar estava perdido. A fraqueza nunca fora parte dele. Clara estendeu a mão, mas ele não a viu. Os convidados, agora congelados, aguardavam algo acontecer, como se fossem espectadores em uma peça dramática. E então o homem desconhecido, que antes parecia apenas um informante desesperado, conseguiu se levantar. Ele apontou para o irmão de Gabriel, sua voz trêmula, mas firme. Ele não é quem você pensa que é. É um traidor. E a verdade é muito mais obscura do que você imagina. O que estava acontecendo? Clara tremia, sua mente correndo devagar. As peças ainda não se encaixavam, mas sentia que algo mais profundo estava sendo revelado. O que o passado de Gabriel escondeu? O lugar onde se encontravam agora não era só uma cozinha em uma mansão, mas um campo de batalha emocional. Você deveria ter ficado longe disso, disse o irmão de Gabriel, o olhar endurecido pela raiva. Mas agora você está aqui, Clara, e não há como escapar. Farei de tudo para tirar tudo o que é seu, Gabriel. Clara arregalou os olhos. Você está falando de mim? O que você quer dizer com isso? O homem soltou uma risada sombria. Você é mais importante do que imagina. Mais do que um jantar ou... simples romance. Você é a chave para o que está por vir. As palavras pesaram no ar como uma bomba. Clara ficou sem fôlego. Que chave? O que você quer dizer? O pânico tomava conta dela. Era um turbilhão de sentimentos e ela mal conseguia pensar. Um súbito movimento atraiu a atenção de todos. O homem que estava caído no chão começou a se levantar, não com a fraqueza que se esperava de um ferido, mas com uma força inesperada, os olhos brilhando com uma energia própria. Não deixe que ele te engane, Clara. Você é parte de algo maior, um jogo de poder que transcende isso tudo. Um estrondo repentino fez todos se virarem. A porta da frente da mansão se escancarou. Mais homens mascarados entraram, cada um parecendo mais ameaçador que o anterior. O pânico se espalhou, gritos ecoando de todos os cantos. Clara sentiu as paredes da mansão apertarem ao seu redor. O verdadeiro perigo agora à porta. Você precisava saber a verdade, Clara. E eu estou aqui para te proteger, mesmo que isso signifique confrontar o que há de mais escuro. O homem caído finalmente mostrou seu verdadeiro eu. E não era um mero informante. Era um protetor, um aliado inesperado. Gabriel, confie em mim, ele gritou no meio do caos. Eu sei o que estou fazendo. E foi nesse momento que uma revelação chocante surgiu. Clara percebeu que o homem caído, aquele que todos achavam ser apenas um informante descontrolado, era na verdade o irmão. Que Gabriel! Mas não era só isso. Ele não era apenas um irmão perdido. Ele era um agente infiltrado, enviado por alguém que queria derrubar Gabriel. O que isso significava exatamente? O irmão de Gabriel olhou para ela, com um brilho sombrio nos olhos. Você não tem ideia da traição que ocorre aqui. Você é uma peça no xadrez, Clara, e eu não posso deixar que você seja sacrificada. A realidade a atingiu como um soco. Ela sentiu o mundo girar. As linhas entre aliados e inimigos, amor e traição, estavam borradas. O verdadeiro inimigo não estava apenas em sua frente, mas escondido em um lugar que ela nunca imaginou.
E enquanto as sombras se moviam ao redor dela, Clara entendeu. O que mais estava por vir? O jogo estava apenas começando. E o que ela pensava saber sobre Gabriel poderia ser apenas a ponta do iceberg. A batalha pela verdade estava para se intensificar. E cada decisão teria consequências devastadoras. Quem ela poderia realmente confiar agora? O homem caído, agora erguendo-se em uma força inesperada, virou-se para o irmão de Gabriel, um sorriso sombrio nos lábios. Você não está sozinho, Gabriel. A verdade sobre nossa família é muito mais complicada do que você imagina. Clara sentiu seu coração acelerar. Aquela afirmação carregava algo profundo, algo escondido por trás de cada sorriso. Um jogo no qual todos haviam sido peões. Enquanto as peças se moviam, algo dentro dela mudou. O que você quer dizer com isso? Ela questionou a voz. Trêmula, mas determinada. Os homens mascarados estavam lentamente cercando o espaço, e o clima que antes era de disputa, agora terso, estava ecoando em um nível de tensão que Clara mal conseguia suportar. Gabriel tinha o olhar perdido, cada vez mais confuso entre o que era realidade e o que era manipulação. Você e eu somos muito mais do que apenas irmãos, Gabriel. O homem continuou, seu tom ecoando, como se não quisesse apenas os dois, mas toda a sala ouvindo. Fomos separados por escolha de nosso pai. As palavras dele foram como um golpe no estômago. Clara mal conseguia processar. O pai deles, um homem que já parecera distante, sempre envolto em mistério, agora se tornava a origem da dor. Gabriel olhou para o irmão como uma criatura ferida, lutando contra verdades que explodiam como fogos de artifício. Eu não posso acreditar que você esteja aqui e que tenha algo a dizer. As mãos de Gabriel estavam trêmulas, e ele olhou para Clara buscando uma âncora. Mas havia desespero em seu olhar, uma tormenta dentro dele. O que você quer? Trazer de volta o que é nosso, respondeu o irmão, a voz cheia de desdém. Uma câmera se virava, pegando a expressão de horror nos rostos dos convidados. A sala inteira respirava em uníssono, atenta ao desenrolar da história. Nosso? Clara sussurrou. Um nó na garganta, a interpretação das palavras se formando em sua mente. Você não está falando sobre dinheiro ou propriedades? O que você quer realmente? Mas a resposta dele não foi dada. Um grito ecoou, mais forte do que qualquer som que já ouvira. O desconhecido, aquele que antes estava caído, agora se contorcia no chão. Liberdade, dor e terror se misturavam à sua expressão. É ele! É isso que ele quer! Ele não está aqui para reconciliar. Ele quer se vingar do que perdeu. E com isso, Gabriel perdeu o controle. Ele avançou, mas os homens mascarados estavam mais perto. Ele rugiu, a raiva estampada em seu rosto. Você não tem ideia do que provocou, irmão. O ambiente estava em caos. Clara sentiu o pânico crescer. Todo o sentimento de segurança evaporou. Um movimento brusco fez com que ela ficasse em choque. Uma explosão. Não havia mais barreiras. O irmão de Gabriel destruiu o que restava de uma conversa civilizada. Os gritos chicotearam como as correntes de uma tempestade. A dor se manifestou em todos ali. Clara queria gritar, mas sua voz se perdeu diante do barulho. O irmão de Gabriel, naquele momento, estava desesperado, mas também decidido. A fúria nos olhos dele fez Clara assumir que eles não eram apenas irmãos. A conexão era bem mais sombria. E então, o impensável aconteceu.
O homem que parecia estar desesperado, o que ficou caído antes, desvendou um outro jogo em andamento. Você não sabia que ele está atrás de algo maior? Nossa herança não é só um pedaço de terreno ou ouro. É sangue, Gabriel. É o poder que você não reconhece, porque foi escondido. Clara. Caro! Uma revelação cortante. Poder? O que você está dizendo? A pergunta saiu sem pensar, e mais rápido do que ela poderia prever, a resposta veio. Sim, Clara! O tom do homem era triunfante. Você é a chave para os nossos planos. Você poderá decidir o futuro da nossa família e negar o que nos foi tirado. Ela recuou, o espanto refletido em seu rosto. O que você quer dizer com isso? O horror crescia, e um aperto profundo na sua barriga quase a derrubou. A sala estava congelada, todos com olhos atentos ao desenrolar da trama. Cada suspiro, uma medida do terror crescendo. O que estava por acontecer? Como isso afetava a conexão que ela havia guardado no íntimo? E ao olhar para Gabriel, ela percebeu algo maligno nas sombras. A linha entre amor e ambição estava se tornando cada vez mais tênue. E agora, todos estavam em um jogo sem regras. Ela balançou a cabeça. Não era possível, mas a verdade se assentava como uma serpente, espalhando suas garras. Não, não pode ser! E no exato momento, a porta da cozinha se estourou. Um grupo ainda maior de homens, mais armados e ameaçadores, entrando com uma única intenção nos olhos: derrubar tudo. Clara, sem saber para onde correr, se viu no meio da tempestade. O que os homens queriam? Como as sombras da verdade iriam se desdobrar diante dela? O jogo estava apenas começando, e o futuro nunca parecera tão incerto. Agora, cada decisão importaria. Cada palavra poderia ser o início de uma nova catástrofe. E enquanto tudo se desenrolava diante dela, a única certeza que Clara tinha era de que a tempestade não estava a meio caminho. Estava apenas começando. O homem caído, agora erguendo-se com uma força inesperada, virou-se para o irmão de Gabriel, um sorriso sombrio nos lábios. Você não está sozinho, Gabriel! A verdade sobre nossa família é muito mais complicada do que você imagina. Clara sentiu seu coração acelerar. Aquela afirmação carregava algo profundo, algo escondido por trás de cada sorriso. Um jogo em que todos eram peões. Enquanto as peças se moviam, algo dentro dela mudou. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, a voz trêmula, mas determinada. Os homens mascarados cercavam lentamente o espaço. E o clima, que antes era de disputa, agora pulsava em um nível de tensão que Clara mal conseguia suportar. Gabriel tinha o olhar perdido, confundido entre o que era realidade e o que era manipulação. Você e eu somos muito mais do que apenas irmãos, Gabriel. O homem continuou, sua voz ressoando como um eco, forçando cada um a ouvir. Fomos separados por escolha de nosso pai. As palavras dele foram como um golpe no estômago. Clara mal conseguia processar. O pai deles. Um homem que já parecera distante, envolvendo-se em mistérios, tornava-se a origem da dor. Gabriel olhou para o irmão, com uma tristeza tão profunda que parecia sufocá-lo. O que você quer? Trazer de volta o que é nosso, respondeu o irmão. A voz carregada de desdém. O ar estava pesado. Mesmo os convidados congelados pareciam estar absorvendo a gravidade da revelação. Nosso? Clara sussurrou, um nó na garganta.
Você não fala de dinheiro ou propriedades? O que você realmente quer? Mas a resposta não veio. Um grito interrompeu a tensão. O desconhecido, que antes estava caído, agora lutava no chão, contorcendo-se de dor. É ele, é o que ele quer. Ele não está aqui para reconciliar. Ele quer se vingar do que perdeu. Nesse momento, Gabriel perdeu o controle. Avançou em direção ao irmão, a frustração estampada em seu rosto. Você não sabe do que está falando. A sala explodiu em caos. Clara queria gritar, mas suas palavras foram absorvidas pelo barulho crescente. O irmão de Gabriel, em seu delírio, lançou uma acusação trágica que deixou todos paralisados. Você não sabia, não é? Ele não é o que parece. O homem apontou para Gabriel, sua expressão mudando entre raiva e desespero. Ele é o responsável pelas mortes, Gabriel. Ele trouxe isso tudo sobre você. A revelação pegou fogo na sala. Clara ficou sem fôlego. O que você está dizendo? A dor ecoava em seu peito e olhou para Gabriel, buscando respostas em seu olhar. Mas a confusão havia tomado conta dele. Ele está mentindo! Gabriel exclamou, as mãos trêmulas, a verdade se esfarelando em sua mente. Eu não fiz isso! Os murmúrios aumentaram. A sala estava uma tempestade. Ele balançou a cabeça, tentando negar a acusação, mas o ar estava tão denso que mal conseguia respirar. Então, como se o destino tivesse uma ironia cruel, a porta da cozinha se estourou com um estrondo. Mais homens mascarados invadiram, mais ameaçadores que os anteriores. O pânico cresceu, gritos ecoaram pela sala. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Um dos homens conhecidos se adiantou, o olhar fixo em Gabriel. Você realmente não sabe a verdade. Clara, no meio do turbilhão, só conseguia pensar em salvar Gabriel. Mas a ferocidade da situação quase a derrubou. Gabriel, você precisa me dizer a verdade agora! O que está acontecendo? Mas outro grito foi ouvido e tudo ficou confuso. O homem que estava caído começou a se levantar, não com fraqueza, mas com uma energia poderosa. Você é a chave, Clara! Não está apenas lutando por amor, está lutando por uma verdade que pode destruir este lugar todo. A tensão explodiu num formato novo. Chave, para quê? O caos estava tomando conta. E as peças começavam a se juntar de uma forma horrenda. Sim, você e eu. O homem se aproximou de Clara, os olhos cheios de uma paixão disfarçada de raiva. Você é a única capaz de estabelecer o que está em jogo aqui. Você é a única com o poder de mudar tudo. O coração de Clara disparou. O que isso significava? O que estava realmente acontecendo? A tensão na sala cresceu, até o momento em que ela percebeu que nada do que pensava saber era verdadeiro. A linha entre amor e traição tornava-se cada vez mais tênue. Então, uma explosão estremecedora ecoou pela mansão, e a realidade que conheciam estava prestes a se despedaçar. A verdade estava à vista, e as sombras do passado estavam mais vivas do que nunca. Cada instante contava, e as consequências poderiam ser devastadoras. O que mais estava por vir? Olhando para diante, Clara sentiu sua respiração falhar. O homem mascarado, com o rosto escondido, avançou, e as palavras cortantes do irmão de Gabriel ecoavam como se fossem verdade. A sala estava em frenesi, e a verdade que todos temiam parecia se aproximar cada vez mais. Isso não pode estar acontecendo! O coração de Clara martelava no peito enquanto ela tentava processar o que virava um turbilhão. Calem-se!
gritou Gabriel, a voz falhando, mas firme. Isso não vai acabar assim. Ele se virou, enfrentando o irmão. Um reconhecimento de dor e raiva estampados em seu rosto. Você não pode acabar com tudo por causa de sua ambição. Ambição? Não, Gabriel. O que eu quero é justiça. O irmão de Gabriel estava cada vez mais envolto em fúria. A tensão na sala subiu como uma chama. E Clara percebeu que a batalha deles não era apenas entre irmãos, mas entre destinos, entre o que eles eram e o que se tornariam. E foi quando o desconhecido deu um passo à frente. Calma! Ouçam! Esta guerra não é só entre vocês dois. Estamos todos nesse jogo. Sua voz poderosa se impôs e as pessoas ficaram em silêncio. Por um momento antes de olharem para ele, apreensivas e confusas, o homem ferido à sua esquerda começou a se levantar. O que estão fazendo? Vocês não percebem que estão jogando com suas próprias vidas? O que está em jogo aqui é muito maior. Silêncio. Clara sentiu o peso de cada palavra. Sabia que nenhum deles estava preparado para o que estava prestes a acontecer. O homem ferido, agora de pé, tinha essa estranha luz nos olhos, como se estivesse possuído por algo além de si mesmo. Vocês estão prontos para lutar, ele disse, a voz ressoando potente no ar. Mas para que lado vão? O que realmente desejam? Poder? Vingança? Ou você, Gabriel, quer transformar isso em algo maior para todos? As palavras dele foram como um soco no estômago de Gabriel. Ele hesitou, os sentimentos tumultuando em seu olhar. Clara viu uma mudança passar por ele. O homem ao lado dele, irmão ou não era seu único inimigo. É hora de decidir. O homem continuou e o ar tenso na sala parecia palpável. A verdadeira batalha começa agora. Não entre vocês, mas para salvar aqueles que amam. E assim, como se um clique tivesse sido feito, as tensões começaram a dissipar. Gabriel se virou para Clara, a compaixão ressurçante em seu olhar. Se há algo que posso fazer é com você ao meu lado. Ele estendeu a mão, um convite, uma súplica. Clara se sentiu perdida e confusa, mas havia algo no olhar dele que a inspirava. A escolha estava diante dela. Com um último olhar ao irmão de Gabriel, ela finalmente respirou fundo e segurou a mão dele. Juntos, então, com aquele gesto, a sala pareceu se acalmar. Os homens mascarados hesitaram. Os olhares agora não eram de hostilidade, mas de um entendimento silencioso. O que antes parecia um campo de batalha estava se transformando em um palco de reconciliação e esperança. Se você estiver ao meu lado, posso enfrentar qualquer coisa, Gabriel murmurou. Sua voz agora suave, cheia de promessas. Mas Clara sabia que o caminho à frente ainda era incerto. Que mais estava por vir? E, ao olharem juntos para o futuro, uma sombra de dúvidas ainda pairava. Os desafios não haviam terminado, mas agora eles tinham um. No outro, uma luz no escuro. E assim, com tudo que haviam enfrentado, decidiram dar o primeiro passo juntos, lado a lado, prontos para enfrentar um desafio que só agora começava. Antes de sair, Clara olhou para a câmera. Se você quer saber o que acontece a seguir, então você precisa se inscrever agora neste canal.
Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar o seu like agora para alimentar o nosso algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Não perca a chance de fazer parte desta jornada. Não espere nem mais um segundo.